Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães, seminários analíticos, vamos deixar o psi de lado, né? Seminários analíticos Jacques Lacan. O seminário, livro 10, não, livro 17, L'Envers de la Psicanálise. Então, não, o avesso da psicanálise, anos 1969, 1970, capítulo 1, produção dos 4 discursos, item 2 do capítulo 1, na minha edição de 1992, página 14. Lacan avança. Então, disse aquilo que digo, eu não falo do que sou. Para quê? Já que isto se vê, em suma, graças à assistência de vocês. Portanto, é a assistência, não, que diz, em suma, o que o Lacan é. Não é que ela, ele continua, não é que ela fale em meu favor. Ela fala às vezes, e geralmente em meu lugar. A assistência do Lacan, portanto, fala às vezes, né? No geral, fala no lugar do Lacan. Esse no lugar não é o lugar fenomenológico em que o Lacan está lá, em pé, falando. É um lugar do discurso. Portanto, quando alguém da assistência do Lacan intervém para dizer alguma coisa, está falando do mesmo lugar do qual Lacan está transmitindo a sua singular reinvenção da psicanálise. Da análise fica melhor. Tiremos o psi. O psi não diz absolutamente nada. A análise diz. Lacan avança, de qualquer maneira, o que justifica que eu aqui diga algo é o que chamarei de essência dessa manifestação, que foram sucessivas as diversas assistências que atraí, segundo os lugares, aí sim, lugares, pelo menos no primeiro momento, fenomenológicos, não? De onde falava, nesse momento, no seminário 17, Lacan está na faculdade de Direito, próxima ao Panthéon, em Paris. Faculdade de Direito da Sorbonne, naturalmente. Então, é importante isso que eu disse também, não? Que justifica que eu aqui diga algo, né? É o que chamarei de essência dessa manifestação, que foram sucessivas as diversas assistências que atraí, segundo os lugares de onde falava. Ele está, nesse momento, aqui no 4º deslocamento dele. Ele permanece 10 anos no Hospital Psiquiátrico de Sainte-Anne. Os 10 primeiros anos do seminário do Lacan foram dados nesse hospital. Depois, em 63, de 53 a 63, em Sainte-Anne. Em 63, ele se nomeia como excomungado da IPA, e ele passará, a convite do grande filósofo marxista, amigo dele, Louis Althusser, ele passará a dar os seminários dele na Escola Normal Superior. De lá, ele vai da Escola Normal, ele vai para onde? Ele vai para cá, é o terceiro, portanto, é o terceiro deslocamento dele, né? Para a Faculdade de Direito. Então, Lacan avança
Queria muito conectar, em algum ponto, a observação seguinte, porque hoje, como estou em um lugar novo, a Faculdade de Direito, achei que era o dia. O lugar, o lugar sempre teve seu peso para estabelecer o estilo do que chamei de manifestação, sobre a qual não quero perder a oportunidade de dizer que tem relação com o sentido corrente do termo interpretação, sentido corrente, sentido comum do termo interpretação. O que disse por, para e na assistência de vocês está em cada um desses tempos, definindo-os como lugares geográficos, sempre já interpretado. Isso é importante, esse sempre já interpretado. Significa dizer sempre já interpretado discursivamente. Ao falar nos 10 primeiros anos do seminário dele, no Hospital Psiquiátrico de Sainte-Anne, ele estava falando de um lugar já interpretado, já discursivamente interpretado. Significa dizer, não, o discurso de Lacan, a reinvenção que ele faz da análise, estava sendo manifestado, esse discurso, essa reinvenção, manifestado em um campo discursivo que já interpretava, de algum modo, não, a fala do Lacan já era um campo já interpretado, um campo discursivo científico, médico, psiquiátrico, etc. No caso agora do Seminário 17 também, ele está falando em um lugar, em um campo discursivo onde já há uma interpretação. Discurso científico também, Faculdade de Direito. No caso da Escola Normal Superior, Seminário 64 em diante, até isso daqui, até os 70, né? Um lugar também já interpretado, discursivamente interpretado. O discurso das ciências humanas, das ditas supostas ciências humanas. Guarda, isso que é importante, né? Sempre falamos em um lugar já interpretado. Nunca para nenhum lugar virgem, onde não está lá presente, né, um discurso, faltando esse lugar. Atenção para isso. Página 15, Lacan avança. Isso irá tomar lugar nos pequenos quadrípodes giratórios que hoje começo a utilizar, e a eles voltarei. Mas para não deixá-los completamente no vazio, vou logo indicando alguma coisa. Se tivesse que interpretar o que dizia em Sainte-Anne, em 53 e 63, nos 10 anos, hein? Quer dizer, anexar-lhe uma interpretação no sentido contrário à interpretação analítica, e faz perceber bem o quanto a interpretação analítica está, ela própria, na contramão do sentido comum do termo. Claro. Diria que o mais sensível, o tom que verdadeiramente predominava em Sainte-Anne, durante os 10 primeiros anos do seminário do Lacan, era a gozação. Interessante. Então, não, os 10 primeiros anos do seminário do Lacan, 53 a 63, do seminário 1 ao seminário 10, não, a reinvenção da análise do Lacan
fazia e faz, e continuará fazendo para todo sempre, amém, era interpretada, né, como ele interpretou como gozação, no caso. Ninguém não, os psiquiatras de Saint-Anne não entendendo absolutamente nada do que Lacan estava dizendo. Ele continua comentando isso, não, essa gozação por parte da plateia. Boa noite, Waxman, página 15, Waxman, seminário 17, item 2 do primeiro capítulo. Então, ele continua comentando, o personagem mais exemplar dessa audiência, e sem dúvida era médico, mas enfim, lá havia alguns assistentes que não eram médicos. Então, o personagem mais exemplar dessa audiência, o médico, não, era aquele que alfinetava meu discurso com uma espécie de jato contínuo de gags, ou gags, gozações. Isto é o que tomarei como que foi, durante 10 anos, o mais característico de minha manifestação. Como prova suplementar, as coisas só começaram a se azedar. O mal entendido, não, ele começou a se tornar insuportável a partir do dia em que dediquei um trimestre à análise do Witz, do xiste. E o xiste, é bom lembrar, não deixa de ser uma gozação. Lacan continua, é um grande parêntese, isso que ele acabou de fazer. E não posso avançar muito tempo nessa direção. Mas é preciso acrescentar o que foi a característica da interpretação do local onde vocês me deixaram na última vez, a Escola Normal Superior. A Escola Normal Superior é uma escola de elite, né? Francesa, que formava, não, a nata, né, da inteligência francesa, até hoje é assim, não? Filósofos, sociólogos, historiadores, etc. E os grandes pensadores não franceses deram seminários, cursos, não, na Escola Normal Superior. Né? Lacan, Jacques Derrida, Roland Barthes, Michel Foucault, etc. Louis Althusser, etc. ENS, École Normale Supérieure. É absolutamente magnífico em iniciais. Isso gira em torno do ente. Ens. Né? Ente é aquilo que tem que ser. Não é doente. Ou pelo menos é aquele ao qual se atribui ser. Né? Sei lá, cada um de nós aqui é um ente. Na medida em que supõe-se que a cada um de nós, que cada um de nós é. E esse é, naturalmente, não é fenomenológico, não é. Ser é sempre um ser de linguagem, só há ser de linguagem. Ser é um termo da linguagem. E da linguagem no Ocidente, ou do discurso, fica melhor. No discurso no Ocidente, há línguas na qual o termo ser não existe, não comparece. São outros termos não, que indicam a presença ou a existência de algo, e não o verbo ser. Né? Então, Lacan, temos sempre que saber aproveitar os equívocos literais, ENS, Escola Normal Superior,
Lacan, ele está interpretando, ele está trabalhando pelo equívoco, né? Escola normal superior. Lacan equivoca, isso tem a ver com ente. Ele diz, temos sempre que saber aproveitar os equívocos literais, sobretudo quando são as três primeiras letras da palavra ens, olha o ens, o NS de novo aí, ensinar. Pois bem, foi na Rua Dum, na rua onde está localizada a Escola Normal Superior, que se percebeu que o que eu dizia era um ensino. Portanto, só a partir de 63, 10 anos depois do início, né, dos seminários públicos do Lacan, e a plateia, a assistência dele, passou a nomear a manifestação dele, a falação dele, né, de um ensino. Só depois de 10 anos. Né? Ele continua, isto não era antes, de modo alguma, evidência. Em Saint-Étienne, claro que não. Não era nem mesmo admitido. Ele estava ensinando algo. Os professores, especialmente os médicos, estavam extremamente inquietos em Saint-Étienne. O fato de que aquilo, a falação dele, a manifestação dele, de modo algum fosse médico, olha o pré-interpretado aí. O fato de que aquilo, de modo algum, fosse médico, a transmissão dele, não, tornava extremamente duvidoso que fosse digno do título de ensino. Até o dia em que vimos chegar uns rapazinhos, os de cahiers pour l'analyse, cadernos para análise, né? Formados nesse lugar em que, como eu dizia muito tempo antes, justamente no tempo dos gags, ou gags, por efeito de formação, esses rapazinhos, não? Dos cadernos para análise, né? Então, por efeito de formação, não se sabe nada, mas ensinam isso admiravelmente. É interessante, não? Quer dizer, esses rapazinhos, né, dos cadernos para análise, né? Não sabiam nada, né? Porque eram analistas, mas ensinam isso admiravelmente. Que um analista não sabe nada do analisando dele antes do analisando abrir a boca. É importante marcar. Abrir a boca para falar, naturalmente. Eles têm interpretado assim o que eu dizia, um ensino, né? Falo hoje de uma outra interpretação, diversa da interpretação analítica, tem justamente um sentido. Lacan avança, naturalmente, não se sabe o que vai acontecer aqui. Não sei se virão estudantes de direito, mas, na verdade, isto seria capital para a interpretação do que Lacan estará dizendo, não, na faculdade de Direito, sobre a reinvenção da psicanálise, da análise. Estão acompanhando? Sim, sim. Então, será provavelmente o tempo mais importante dos três, pois trata-se este ano, 69, 70, de pegar a análise pelo avesso topológico. Atenção. Esse avesso topológico não é o direito, ou melhor, não é o avesso de um direito. É o avesso topológico. É o avesso constituído pelo discurso analítico. É o avesso, atenção, enquanto interpretação analítica, equivocação significante.
e talvez, justamente, dar-lhe seu estatuto no sentido chamado jurídico do termo. Dar o estatuto a esse avesso, não, no sentido jurídico do termo. Vamos ver. Isto, em todo caso, sempre teve a ver, e no grau mais elevado, com a estrutura do discurso. Discurso enquanto, naturalmente, não é alguém proferindo um discurso preparado. Não é disso que Lacan está falando. Discurso aqui no sentido analítico. Discurso aqui é um componente da estrutura. Não é um discurso preparado, escrito por alguém para falar, não. É enquanto o elemento constituinte da estrutura. Um elemento simbólico constituinte da estrutura e que a estrutura e o discurso não configura o laço social. Não há laço social qualquer na família, no trabalho, no lazer, seja onde for. Não há laço social que não seja um laço discursivo simbólico. Atenção. Se o direito não é isso, se não é aí que percebemos como o discurso, olha aí, atenção para o símbolo Lacan, se não é no direito, no discurso do direito, se não é aí que percebemos como o discurso estrutura o mundo real, onde então será? Estrutura o mundo, ficaria melhor o mundo da realidade, né? É por isso que não estamos aqui pior, em nosso lugar, do que em outra parte. Algum comentário? Por enquanto, não. Muito bem, avancemos então. Página 16. Não é, então, simplesmente por razões de comodidade que aceitei esse prêmio. Ser convidado não para ministrar, né, o seminário dele na faculdade de Direito. Mas também é o que menos atrapalha vocês em seus périplos, pelo menos aos que estavam habituados ao outro lado, ao lado da Escola Normal Superior. Não estou muito certo de que seja fácil para estacionar, mas, enfim, para isso, vocês ainda têm a Rua Dom, que é próxima, não, lá ao Panteão. Tá? Item 3, retomemos. Havíamos chegado ao nosso instinto e ao nosso saber como situados, em suma, naquilo que Bichat é um biólogo francês, não definiu como a vida. A vida, disse ele, não é Lacan dizendo. Como uma analista não veio a público e citou isso como sendo uma criação do Lacan. Ela não leu o Seminário 17. A vida, disse ele, e é a definição mais profunda, de modo algum lacassiana, se vocês a olham de perto, não é uma definição, portanto, banal. A vida, disse o Bichat, biólogo, não analista. A vida é o conjunto de forças que resiste à morte. Lacan avança, leiam o que diz Freud sobre a resistência da vida à tendência para o nirvana, como foi designada de outra maneira a pulsão de morte no momento em que ele a introduziu. Certamente faz-se presente no seio da experiência analítica, que é uma experiência de discurso. Aí está. Certamente faz-se presente no seio da experiência analítica, que é uma experiência de discurso. Do ponto de vista estrutural,
Uma experiência discursiva simbólica, não imaginária, essa tendência do retorno ao inanimado. Freud chega até aí. Perceba Lacan apontando nessa frase o limite da elaboração freudiana. Freud chega até aí. Pensar a pulsão de morte em termos biológicos e estendê-la não para a vida em geral. Freud chega até aí. Lacan marca o limite. Lacan irá avançar para além desse limite. Mas o que constitui, diz ele, a subsistência dessa bolha, a vida não, a imagem verdadeiramente se impõe à audição dessas páginas, é que a vida só retorna aí pelos mesmos caminhos de sempre, que ela uma vez traçou. O que será isto, senão verdadeiro sentido, dado o que encontramos na noção de instinto, de implicação de um saber? Vamos comentar? Agora é importante o comentário, hein? Vamos lá. O que é que o Lacan está dizendo aí? Ele está marcando o limite do Freud, né? Se a pulsão de morte é isso, né? A pulsão de morte é a pulsão de vida, né? Lebenstrieb. É a pulsão de morte, Todestrieb. For pensada do ponto de vista biológico, né? A pulsão de morte e a pulsão de vida seriam instintivas, naturais. Estão acompanhando a elaboração do Lacan? Sim. Você pode continuar lendo, Andréa, por favor? Essa trilha, nesse parágrafo, Uhum. essa trilha, esse caminho, já o conhecemos. É o saber ancestral. E o que é esse saber, se não esquecemos que Freud introduz o que ele mesmo chama de além do princípio do prazer, o qual nem por isso é derrubado. O saber, isto é o que faz com que a vida se detenha em um certo limite em direção ao gozo, pois o caminho para a morte, é disso que se trata, é um discurso sobre o masoquismo. O caminho para a morte nada mais é do que aquilo que se chama gozo. Uhum. Então, releiam com calma, não? O saber seria o limite para esse gozo mortífero. Uhum. Esse saber é o saber não sabido, é o saber inconsciente, ou aqui o sentido de saber é o saber constituído, saber enquanto discurso conhecido? Que saber é esse? Me parece que é o saber inconsciente, não? O que vocês acham? Waxman. Eu não sei se ele saber se ele está retomando isso do Freud, a partir do Freud. Eu não estou entendendo se ele está instituindo o que ele está falando como saber
mas no pensamento lacaniano, ou se ele ainda está dentro da concepção freudiana. Porque quando Freud fala além de um princípio do prazer, ele já está dando uma outra dimensão do que seria essa descarga para a morte. Ainda é Freud aí, não? Não, sim, Freud ele está pensando a pulsão de morte, né? Mas em termos biológicos ainda, né? Lacan aqui ele Sim. já está fazendo uma leitura dele, Lacan, pela lógica do significante, né? Não mais uma leitura naturalista, biologizante. Mas Freud, além do princípio do prazer, ele já não está saindo de uma O leitura discurso biológica? está difícil de ouvir, Waxman, que você está colocando. Está muito Alô, tá picotado. escutando? Está muito longe Alô? o seu som. Fala mais perto. Eu tô falando, deixa eu ver aqui, peraí. Eu estou te ouvindo bem. Melhorou? Não. Ué. Você tá Agora, ouvindo bem, vamos lá. André? Tenta Eu estou agora. ouvindo bem. Tenta agora, Eu acho que Waxman. é. Tá escutando? Sim. Então, mas isso, porque em Freud, além do princípio do prazer, ele já está saindo de uma concepção biológica, não? Eu me lembro que a gente leu um trecho em Além do Princípio do Prazer que o Freud vai fazer essa observação, tipo, olha, o que a gente usou no sentido físico ou biológico não serve mais. Tá escutando, Zé? Estou Eu estou escutando. escutando. Estou escutando. Então, eu entendi que a gente chegou a fazer essa leitura entre os prazeres, e tem um momento que o Freud olha isso que eu pensei numa analogia com a biologia, com a física, não nos serve mais. Então, nesse sentido, eu entendo que aí o Freud já não conta, não é mais uma tributação biológica. Por isso que eu estou em dúvida aqui. Ele está falando uma coisa ainda que o Freud está colocando ou já é uma equivocação do Lacan? Não, ele já está mesclando, né, as duas coisas. Ele Pois está é, dizendo, quer dizer, o discurso do Freud em relação, sobre a pulsão de morte, ele diz aqui, é um discurso sobre o masoquismo. sim, Está aí no texto. Né? Não? Mas Freud ele não abandona pensar a pulsão de morte enquanto enraizada no biológico. Né? sim, A vida biológica para Freud ela tende, né? Ela tende instintivamente para a morte. Né? Freud ele não abandona isso. Agora, o Lacan ele começa sutilmente aqui a trabalhar instinto como saber. Né? Depois ele diz discurso sobre o masoquismo. Ele já está mesclando para pensar a pulsão de morte em outro contexto discursivo. Ele irá fornecer uma outra razão para a pulsão de morte. Não a razão, não a pulsão enquanto instinto. Ele introduz gozo aqui, olha aí. Gozo não é um termo do Freud. Em direção ao gozo, olha lá. A vida se detenha em um certo limite em direção ao gozo. O caminho para a morte nada mais é do que aquilo que se chama gozo. Caminho. Mas a questão é que, qual é o estatuto desse caminho para a morte? É um estatuto instintivo, biológico? É um saber instintivo ou não? Para Lacan, não. Não. Para Lacan, novamente, ele já pensou, né, o estatuto da pulsão de morte no seminário 7. Vida e morte para Lacan não são
Vida e morte para Lacan significa dizer vida e morte para a análise, vida e morte para o sujeito falante. Esse é o ponto. Ou melhor, o sujeito da estrutura não fala, né? Vida e morte para a singularidade falante. Não são dados biológicos. E sim elementos, representações pautadas pela incidência dos significantes, da equivocação de significantes. Se falamos da vida ou se falamos da morte, ou se falamos da vida e da morte, o ponto é esse. Elas são o que são porque falamos. São elementos, portanto, do discurso. E manter-se vivo para nós, singularidades falantes, pautadas pelo sujeito da estrutura, significa manter-se no discurso, no laço social, discursivo. E morrer para nós, singularidades falantes, significa cair do laço discursivo. Cair ou ser ejetado do laço discursivo. Do laço social, portanto. A angústia diante da vida e diante da morte, para nós, singularidades falantes, não tem nada a ver com aquilo que a ciência entende por vida e morte. Tem a ver com o fato de que nós, singularidades falantes, estamos referidos, enquanto singularidades falantes, é esse o campo da análise, não? Estamos referidos à vida e morte enquanto elementos do discurso. E vida para nós significa manter-se no discurso, morte significa ser ejetado dele. É isso que nos angustia. Mas, em além do princípio do prazer, a ideia da concepção de morte, de pulsão de morte de Freud, que foi influenciado por uma psicanalista, como é o nome dela? Que ela vai dar uma conotação para a pulsão de morte que parece que é o Freud influenciado, que leva a ideia de destruir para reconstruir em novas condições. A ideia de pulsão de morte não tem a ver com o desaparecimento, mas com uma destruição para reconstrução. Dá uma ideia de que no psíquico, e aí já sai do discurso biológico, a ideia de que a descarga se dá para se carregar outras coisas. É uma destruição para a construção de novas condições. Sim, mas isso continua, sim, mas isso continua sendo aplicável, Waxman. O fundo disso é ainda biológico. Ainda biológico. Isso, por quê? O fundo disso. Por quê? Claro que essa destruição e reconstrução ela se manifesta no mundo humano de maneira diferente. Mas o fundo é ainda biológico, isso se aplica a toda a natureza. A natureza é esse movimento, né, de destruição e reconstrução. Isso está em Nietzsche, o fundo é Nietzsche, em última instância, também. É isso que eu ia perguntar. Se a filosofia ela tem alguma interferência nessa quebra de paradigma, nesse entendimento da pulsão como algo ligado ao biológico, porque Nietzsche e também Schopenhauer, né, que fala sobre essa
esse caminho para a morte, né? Mas em que a psicanálise ela se diferencia da filosofia nessa quebra de paradigma? Porque a gente consegue entender bem essa mudança, esse rompimento com o entendimento dado da biologia, como essa pulsão fosse apenas um ritmo ligado à natureza das coisas, né? Agora, a filosofia, ela se distancia da ciência biológica, ela é distinta da ciência biológica. Mas a psicanálise, ela ainda guarda essa referência de um Freud neurologista que entende o psiquismo ainda como um aparelho, né? Um aparelho que funciona como um organismo, né? Vivo. Uhum. Mas isso é Freud, né? Lacan não. Sim, sim. Mas eu estou falando de Freud. Sim, sim, Freud sim, né? Freud sim. Freud Mas ele é só, fez... só... Fala, Pois fala, não. fala, fala. Não, fala. Eu lembro assim, a gente leu de uma forma detalhada e em um determinado momento que o Freud vai, a partir do conhecimento da biologia, ele vai tentar justificar as concepções de pulsão. E tem um determinado momento que os elementos da biologia não dão mais sustentação de uma certa coerência lógica do que ele vai entender como pulsão de morte. E aí eu acho que tem uma influência daquela psicanalista. E aí ele fala, olha, essa analogia com a biologia, com a fé, ela não nos serve mais. Por isso que eu fiquei em dúvida se Freud ainda está tão ligado assim a uma concepção naturalista ou biológica quando ele pensa em além do princípio do prazer, a pulsão de morte. Embora ele seja pessimista da ideia de que, bom, não tem jeito, é uma coisa da humanidade, mas é ainda, não sei se da biologia, mas ainda como se tivesse uma natureza. Não biológica, mas uma natureza, uma essência do humano. Aí vai se pensar do mesmo jeito, bom, uma natureza, uma essência do humano, como assim? Tudo bem, aí o Lacan vai equivocar, mas eu acho que não mais ligado a uma concepção biológica. Talvez precisemos rever isso, não? Eu vou pegar, bom, depois eu pego esse trecho. A gente discutiu isso bastante, foi a parte Que também bom. chata. Ele ficava fazendo analogias com a biologia, até Aham, que ele mesmo não se convence disso. aham. E aí ele fala, olha, isso não serve mais. Então, vê isso para a gente, Waxman. Eu vou ver. Pesquisa, dá uma olhada, traz para a gente, expõe aqui para a gente, né? Seria interessante. Eu vou pegar, a gente tem esse prazer. A gente leu de forma bem detalhada. Eu vou pegar. Uhum. Então, olha aqui, vamos continuar então? Vamos lá, André, vamos lá, mais um parágrafo. Uma relação primitiva entre o saber e o gozo. E é ali que vem se inserir o que surge no momento em que aparece o aparato do que concerne ao significante. Olha aí. É desde então concebível que desde desse surgimento do significante releiamos sua função. Uhum. A função dessa relação primitiva entre o saber e o gozo. Né? Isso é importante. É nessa relação entre o saber instintivo e o gozo, introduzido pelo Lacan, é ali que vem se inserir o que surge no momento em que aparece o aparato que concerne ao significante. O aparato é a estrutura, né? É desde então concebível que, desse surgimento do significante, releiamos sua função.
a função dessa relação primitiva entre o saber e o gozo, né? Ou também a função do significante. Pois não, Waxman? Então, esse saber não é... Eu acho que ele não está falando do inconsciente, por referência a Freud. É um saber do instinto, alguma coisa que já... Sim, exatamente. Não é do inconsciente. Não é. É o saber instintivo, biológico. Isso. Mas quando ele introduz... Como não somos animais, não é esse saber instintivo. Não é esse saber que está no instinto de um saber já dado na natureza, do que o animal já sabe o que vai fazer, já está programado para isso. Exatamente. O significante ele incide, né? Mas não houve um momento em que ele incidiu. Ele está aí em sempre, ele é estrutural em nós. Nós já aparecemos no planeta pautados não pelo significante, pela estrutura. Né? Então, mas desde o momento que o significante incide, momento estrutural, não é um momento cronológico. Não, ele equivoca. Ele equivoca, não, essa relação primitiva entre o saber instintivo, biológico, e o gozo. Mas gozo é um termo aí já introduzido pelo Lacan. Atenção. De que gozo se trata? O que é que devemos entender por gozo aí? Quando Lacan diz, não, relação primitiva entre o saber e o gozo, ele já está introduzindo, por dizer gozo, ele já está falando subrepeticiamente da incidência do significante. Lembrem-se, seminário 20, o significante é a causa do gozo. E, portanto, nós humanos somos pautados por essa equivocação. Nós somos equivocados. Divididos, clivados entre o saber instintual e o gozo, que é da ordem do significante. A questão não há como retirar esse equívoco, mas é possível ordená-lo de maneira que ele não cause tantos e tantas devastações. Pois não, Waxman? E da pulsão, né? Quando fala de gozo, a rede significante, vamos pensar assim, como causa do gozo, como causa da pulsão também. Não, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Quando o Lacan institui a questão do gozo, pulsão, mais pulsão como expressão de uma rede significante, não como alguma coisa de uma essência. Não, claro. Sem dúvida alguma. Então, esse saber tem relação com a pulsão? Não, esse saber até agora aqui, no texto, é o saber instintivo. Para Freud tem a ver com pulsão. Claro. Né? Para Lacan, não. Para Lacan, o saber instintivo em nós, falantes, é um equívoco. É um equívoco, atenção. Nós não sabemos o que fazer com isso. Esse é o ponto. Aliás, nós não sabemos, desde a incidência do significante, nós não sabemos o que fazer com nada, né? Nós somos atrapalhados o tempo todo, né, pela incidência de S1 e S2. E jamais saberemos o que fazer. Mas é possível ordenar essa equivocação de maneira a não nos atrapalharmos tanto, né? E, portanto, causar menos devastações em nós mesmos, em terceiros, etc. Retomaremos amanhã, quinta-feira, o meu seminário, hein? O significante e sua função. Estamos aí. Um abraço, até amanhã. Muito obrigado.